Diga assim: vença seus desafios ministeriais. Meus amados, existem inúmeros desafios que a gente tem na vida. Se nós fôssemos falar sobre eles hoje, a gente talvez tinha que ter uma série até o final do ano, e talvez a gente não conseguiria acabar tanto desafio. Mas eu quero que você entenda que desafios ministeriais são dificuldades, são lutas, são obstáculos que nós temos que enfrentar para que possamos exercer o ministério. E aí, esses obstáculos, esses desafios, eles são, às vezes, análogos de um para o outro, ou seja, a mesma coisa que eu passo, talvez a mesma coisa que o Miguel vai passar, mas às vezes pode ser alguma coisa que o Miguel passa e eu não passo. Então, a gente tem coisas em comum, desafios em comum, também existem desafios pessoais que a gente vai passar nessa caminhada ministerial. E eu quero que você entenda que nós temos, por exemplo, desafios espirituais, como, por exemplo, nós temos oposição do inimigo. A Bíblia vai dizer, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças dominadoras do mundo tenebroso, no mundo espiritual. Então, olha só, a gente tem o inimigo como nosso grande desafio. Então, nós temos que entender que outra coisa que a gente também tem, por exemplo, que combater no que diz respeito à espiritualidade, é a frieza espiritual e o desânimo. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, estarmos frios ou desanimados espiritualmente. Alguém já passou por isso aqui? Ou somente eu já passei? Quantas vezes a gente já, meu Deus, não vai dar certo, não quero mais isso. Então, a gente está sujeito a passar por isso. Nós estamos também sujeitos, por exemplo, a vencer os desafios espirituais no que diz respeito a manter uma vida de oração, a manter uma vida de estudo da palavra de Deus. Quantos de nós, por exemplo, começamos o dia da gente falar assim: hoje eu vou ler a palavra de Deus, eu vou estudar a palavra. Chegou de noite, você falou assim: ai, eu ainda não li a palavra, eu ainda não orei como é para mim orar. Alguém já passou por isso aqui também? São desafios diários que nós temos. Mas, por exemplo, existem os desafios pessoais, como a gente equilibrar ministério, família, trabalho e saúde. Como é que a gente consegue trabalhar essas 4 etapas aqui? Como é que eu consigo equilibrar a minha saúde, a minha família, o meu ministério, o meu trabalho? Como é que eu consigo, de alguma forma, fazer com que todos sejam contemplados e que um não seja, vamos dizer assim, desfavorecido em detrimento do outro? Nós temos também, por exemplo, no que diz respeito a desafios pessoais, muitas vezes superar sentimentos de solidão, ou, por exemplo, algumas pressões externas que a gente passa, algumas cobranças excessivas. Amados, todos nós vamos passar por situações, por cobranças e tudo, apesar que a nossa igreja, nós não temos esse espírito de cobrança. A gente passa porque o ministério às vezes exige, às vezes um liderado cobra da gente, não, mas a gente não quer, como líder, estar cobrando, sendo aquelas pessoas chatas, mas a gente sabe que quem exerce a liderança vai passar por isso, querendo ou não. Nós temos, por exemplo, no que diz respeito aos desafios pessoais, lidar com as expectativas das pessoas. Poxa, elas tinham expectativas, por exemplo, a gente começa a discipular alguém, essa pessoa talvez venha com uma expectativa muito alta. Como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou me posicionar diante disso? Que às vezes eu nem sei daquelas expectativas, mas elas vêm com aquela expectativa. Então a gente tem que poder administrar isso também. Isso aqui é só uma introdução, a gente vai falar os pontos já da mensagem. Nós temos também alguns desafios, por exemplo, relacionais. A pastora Angélica ministrou no domingo passado sobre resolução de conflitos. E isso aqui é muito forte porque é um trabalho nosso como discipulador, como líder, de vez em quando resolver conflitos. A gente não quer se meter neles, a gente, puxa vida, mas o meu ofício exige que eu tenha aquela postura. Por exemplo, nós temos também, no que diz respeito às relações sociais, alguns desafios de cuidar de pessoas difíceis, de pessoas que são extremamente críticas, de pessoas que têm os seus achismos. E como é que a gente consegue lidar com isso, guardando o nosso coração, amando essas pessoas e mostrando a palavra? Olha, o que vai nos reger não é o meu achismo, o que vai reger a nossa conduta é a santa palavra de Deus. Nós temos também, por exemplo, desafios no que diz respeito às relações sociais, de levantar novos líderes. Então, observe, tudo isso que eu falei aqui agora são desafios gerais que todos nós
temos que lidar com isso da maneira muito normal nessa caminhada do dia a dia. Mas eu quero que você note a partir de agora, tá bom? Para a gente poder ser mais claro. O primeiro ponto de hoje é: desafios são processos, mas não um ponto final. Desafios são processos, mas não um ponto final. Olha só, não se preocupe com o problema que você está enfrentando hoje. Não se preocupe, por quê? Porque ele passa, amém? Diga assim comigo: tudo passa. Graças a Deus que isso passa. Então, o que eu tenho que fazer com as situações difíceis hoje? Eu tenho que me manter firme, porque o que a gente aprende, o que a vida nos ensina de maneira muito clara? Sempre depois da noite vem um dia. Diga assim: sempre depois da noite vem o dia. O que é isso? Sempre depois de um grande problema, de um grande desafio, de uma grande situação que a gente passa, mais cedo ou mais tarde, logo, logo, as coisas vão se acalmar. Isso faz parte de quem lidera. Tá? Então, isso faz parte para quem está na gestão pública, isso faz parte para quem está na gestão pública e também na gestão privada de grandes empresas, isso faz parte de quem está numa igreja. Existem turbulências, mantenha-se firme, calma, guardando o coração, resolvendo com amor, e saiba que amanhã, essa manhã pode ser um mês, pode ser 3 meses, as coisas vão passar e a gente vai conseguir colocar a coisa em ordem. Aleluia. Ponto 2, você precisa se enxergar de forma correta. Diga assim: eu preciso me enxergar da forma correta. Amados, a nossa autoimagem define os nossos limites. Veja comigo, por favor. Lá no livro de Números, capítulo 13, Números 13, versículo 30, olha só o que o texto mosaico nos ensina, Números 13, 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e lhe disse: eia, diga assim comigo, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Só abrindo parênteses, existe uma escola de educação espiritual lá no Rio de Janeiro, que eu já dei aula para eles pela internet, que o nome da escola é EIA mesmo, o nome da escola é EIA, lembrei agora. E interessante, olha só, eia, subamos e possuamos a terra. Só para você entender, quando Moisés mandou aqueles 12 espias para poder entender a terra, pesquisar a terra e trazer um relatório para que Moisés pudesse tomar decisões, a Bíblia diz que dos 12, 10 falaram o seguinte: olha, nós somos como diante deles como se fosse gafanhotos. Você pode ver essa parte aí, esse versículo que eu estou te falando aqui agora, você pode ver no versículo 33, tá bom? Esse mesmo capítulo, versículo 33, vai falar sobre isso. Então, eles voltam dando um relatório muito limitado, muito pessimista, muito sem fé, muito cabisbaixos, desanimados. E aí a Bíblia diz que somente desses 12, somente 2 homens de Deus, que é Josué e Calebe, que eles têm uma postura de fé, uma postura de quê? De confiança, que realmente Deus iria dar vitória. E agora, nesse processo, Calebe se levanta como porta-voz e ele fala o seguinte: pessoal, vamos lá, pessoal, levanta, vamos lá, vai dar certo, nós vamos conseguir, vamos derrubar esses gigantes. Então, eles se enxergavam como demolidores de gigantes. Então, diante dessas situações difíceis, dos problemas, dos desafios que nós temos, a pergunta que eu faço para você nessa tarde: nós temos nos enxergado como demolidores de gigantes? Ou a gente, diante de um problema assim, mas a gente fala: ah, meu Deus, não vai dar certo, ah, que estresse, qual é a minha postura diante dos problemas? Isso aqui é algo que a gente tem que pensar. Agora, veja, por favor, o capítulo 14, aqui de Números ainda, o versículo 24, olha só o que o texto vai dizer aqui, 14, 24. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, diga assim comigo, outro espírito. Olha só, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Os 10 morreram
A Bíblia só fala os 10 espíritos, o sujeito nem escreveram o nome no rol dos grandes líderes de Israel. Ninguém sabe quem são esses 10. Só falam o seguinte, é um bolo só, os 10. Não tem nem identidade os caras. Mas a Bíblia diz que esse homem de Deus que é chamado Caleb, ele realmente, o texto diz que houve nele um espírito diferente. Houve nele uma revelação diferente. Houve nele uma autoimagem positiva. Ele se olhou no espelho da palavra, da confiança em Deus, e se enxergou como um demolidor, como um homem forte, como um homem que iria se manter em pé. E a Bíblia diz que tanto ele não só teve um espírito novo, diferente, mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Diga assim comigo: perseverou em seguir ao Senhor. Meus amados, o que é a vida cristã? Nada mais é do que perseverança. Sim ou não? Vou olhar para cá agora. Perseverança. Olha só, estarmos aqui todos os domingos é perseverança. Estarmos no live é perseverança. No discipulado é perseverança. Lê a Bíblia. Quem já leu a Bíblia aqui mais do que 20 vezes, a Bíblia toda? Alguém já leu? Levanta a mão, por favor, pastor Angélica, por favor, a senhora levanta a sua mão. Olha só, tantas pessoas, o que é isso? Perseverança. Quem já leu mais do que 10 vezes a Bíblia toda? 10 vezes, de verdade. Perseverança. Por que você lê? Porque fala, o que a pessoa pensa? Eu não vou ler que eu já li toda. Não, mas eu tenho que perseverar em lendo, perseverar jejuando, perseverar discipulando aquela pessoa, perseverar amando irmãos. É muito fácil a gente amar pessoas que comungam o nosso entendimento, pessoas que são iguais a gente. Agora, como que eu amo alguém que é diferente de mim? E aí está o quê? Um espírito diferente. Aí está alguém que tem um entendimento, uma revelação diferente. Então, esse homem de Deus, Caleb, ele tinha exatamente uma postura correta, um posicionamento correto diante de Deus. Ponto 3, proteja a sua humildade. Não deixe que as pessoas ou problemas tirem-a de você. Diga assim: Deus, ajude-me a ser humilde. Agora, por que eu falo isso aqui para você? Porque a verdadeira humildade, meus irmãos, é pensar menos em nós mesmos e mais no próximo. Será se nós estamos sendo humildes? Será se eu sou humilde dentro da minha casa? Será se eu sou humilde dentro do meu life? Eu admiro muito o pastor Ivan Gomes, aquele professor nosso que a gente está tendo aula com ele, que está fazendo aqui o curso de autoridade espiritual. Olha só, tantas pessoas. Pastor Ivan foi meu discipulador muito tempo lá em Fortaleza. Já era talvez o pastor de uma das maiores redes de células em Fortaleza. E às vezes a gente ia para um lugar resolver algumas coisas, a gente também era sócio numa empresa, nós tínhamos uma empresa juntos. E às vezes a gente ia resolver e só tinha uma cadeira. Aí falava assim: senta, Watson. Eu falei: não, pastor, não senta, não senta. Gente, era uma luta para aquele homem sentar, um senhor mais velho do que eu, acho que uns 17 anos. A lógica era o seguinte: eu vou sentar que esse garoto é mais novo, sim ou não, gente? Mas a humildade era tão grande. Senta. A gente ia fazer o repasse no final do mês dos lucros, cada um falava o seguinte: deixa o meu por último, o que sobrar, você me passa. Eu digo: meu Deus do céu. Como que, né, pastor Angélica? O pastor Evanildo, tantas qualidades que ele tem de humildade, assim, é fora de série. Então nós temos que entender que um desafio nosso é sermos humildes. Aí aqui eu quero que você entenda duas situações. Primeiro, cuidado que os problemas podem roubar nossa humildade, porque quando a gente recebe pressão externa, quando a gente recebe, por exemplo, quando a gente começa a sentir uma dor que alguém está fazendo na gente, aquela dor, nós temos a tendência de não sermos humildes. Alguém me deu pressão, alguém foi para cima de mim, alguém me humilhou, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, e a minha tendência é levantar e me defender. E às vezes Deus fala o seguinte, ó: calado, eu vou te defender depois. Então, a humildade, nesse contexto, a gente tem que ter cuidado. Mas também a humildade, ela deve acontecer quando nós também somos o quê? Elogiados. E aí, quando eu sou elogiado, o meu ego pode se inflar. Sabe o que é inflar? A gente pega um balãozinho, ó, ele vai o quê?
inchando. Então, o elogio pode trazer em mim aquele senso de que sou melhor, de que realmente sou muito bom, de que realmente eu sou fora da curva, de que realmente eu sou um cara especial. Então, cuidado. Então, a humildade tem que proceder primeiro quando eu sou atacado, quando eu sou contrariado. Seja humilde para poder conversar, não ficar com o coração rancoroso. Um ponto. Segundo ponto, quando todo mundo me elogia e bate palminha para mim. Cuidado com essa questão aí, porque a Bíblia diz que depois do orgulho certamente vem a queda. Então, veja comigo outro ponto. Considere o sofrimento, o quarto ponto, como a escola da maturidade. Diga assim, considere o sofrimento como a escola da maturidade. Que bênção, o Andinho orou sobre maturidade hoje, né, Andinho? A gente nem sabia que ia falar sobre isso, o Andinho não sabia que ia falar sobre isso. Mas tem uma frase muito interessante, Samuel Chand falou, o nível de sua liderança será determinado pelo nível de dor que você é capaz de suportar. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de dor, ninguém gosta de confrontar, mas alguns tempos atrás, algumas situações que eu passo, Deus tem falado para mim o seguinte, calado. Às vezes eu tenho argumento para me defender, calado, não fala nada. Porque, olha só, a minha capacidade, da minha liderança, não tem a ver com a minha postura, não tem a ver com aquilo que eu acho que eu sei da Bíblia, não. Tem a ver como que eu me porto diante da dor. Como que eu me porto diante de uma situação desconfortável. Então, a dor, meus amados, ela não é um castigo, mas um meio de maturidade. Ela exige de mim e de você que nós possamos crescer e que a gente não fique estagnado. Então, a dor me leva para um crescimento, sim ou não? Sim ou não, gente? Por exemplo, criança, de vez em quando eles falam que sentem dor nas pernas, nos ossos. Quando você era pequeno, você passou por isso? Sentia dores? E dizem que o seguinte, alguém levantando as mãos ali, olha, tá vendo? O Enzo aqui também e alguns outros. Então, aquela dor que tem, é porque está crescendo o corpo, os ossos estão crescendo. Então, o crescimento que nós vamos ter vai gerar em nós dores. Por exemplo, vamos levar para o campo empresarial. O cara que quer crescer no mundo empresarial, existe muitas vezes uma dor. Dor do sacrifício. Eu já tive acompanhando empresários, quando eu trabalhava junto com eles, que os caras passavam o dia todo tomando café, que não tinham tempo para almoçar. Não tinha como sair. Café, pronto. Existe a dor de não se alimentar direito, às vezes, existe a dor de dormir tarde. O atleta, o pessoal aqui da Paz Ruan, quem está na corrida aqui com a gente? Meu irmão, para mim não é fácil acordar 4 da manhã. Eu já olho assim, ó. Não está chovendo, não dá de ter desculpa hoje. É a dor de estar lá às 5 da manhã. Depois que a gente está lá, né, Vitor? Aí é outra beleza, né? Está lá. Mas até chegar lá, é dor. Então, todo o crescimento vai gerar em nós dor. Isso faz parte. Então, se alguém disse para você no ministério, olha, vem para o ministério, que tudo é moleza, talvez faltou com a verdade. Quanto mais eu cresço, mas eu entendo que as dores, o sofrimento, as angústias fazem parte da minha vida. Então, olha só, a dor, ela molda mais do que as vitórias. As vitórias que a gente tem, às vezes, elas são muito boas. Realmente, elas trazem na gente um ânimo, trazem na gente uma certa dose de fé, isso é bom. Mas, muitas vezes, o fracasso me leva para uma lição muito maior. Então, nós temos que tirar dos momentos difíceis lições poderosas. Quem está comigo, diga amém. Olha só, na dor, Deus remove nosso orgulho e fortalece nosso caráter. Quando o cara está no pó, sofrendo, aquele orgulho que ele tem, muitas vezes ele é massacrado por aquele problema, por aquela situação, isso deixa a gente mais preparado. Então, a dor revela a nossa capacidade de liderar. Se eu não sei passar por dor, eu não estou preparado para liderar. Isso aqui é algo muito interessante. Então, eu quero que você veja comigo aqui agora, olha só, vamos estar vendo o exemplo de Jesus, o livro de Hebreus, veja comigo, por favor, Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, vamos estar lendo juntos aqui agora o versículo 8, ok? Hebreus 5, 8. Olha só, o que o nosso Cristo
teve que passar. E não era que ele precisava passar por isso, mas ele passou para servir para cada um de nós como exemplo. Hebreus 5:8 vai dizer o seguinte: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amados, Jesus, o Filho de Deus, a própria encarnação de Deus faz parte da Trindade, mas o texto aqui de Hebreus nos deixa claro que ele foi aperfeiçoado não como Deus, mas como homem, porque ele tinha exatamente, ele tanto era Deus, como também era homem. Foi a única pessoa que teve essas duas situações muito claras, a deidade e também a humanidade comungando simultaneamente. Então, olha só, ele, como homem, ele foi aperfeiçoado. Então, todo mundo que tem uma certa idade, que sofreu muito na vida, na fase adulta, tem a tendência de valorizar as coisas, de saber que as coisas não são fáceis, que realmente teve que ralar, que realmente teve que construir, às vezes sozinho, que realmente ele valoriza. Alguém que nunca ralou, um filho que nunca sofreu, que nunca produziu nada, que sempre o papai deu tudo para ele. Você quer uma coisa? Pega. Você quer carro? Pega. Quer viagem? Pega. O sujeito cresce e ele não tem um senso de responsabilidade, de sofrimento, de construção. Por quê? Porque tudo veio de maneira muito simples. Então, olha só, o sofrimento, todo mundo que tem hoje, talvez pessoas de sucesso no ministério, na empresa, são pessoas que ralaram muito, eles valorizam, eles sabem que é difícil chegar lá. Então, eles entendem que o sofrimento aperfeiçoou, forjou, qualificou, deixou aquela pessoa sólida. Que está comigo aqui, gente? Então, Jesus, enquanto natureza humana, não deixou a sua deidade, continuou sendo Deus, mas ele foi aperfeiçoado diante das situações. Então, toda vez que eu passar por problemas, eu tenho que entender que eles têm uma finalidade na minha vida: aperfeiçoar-me, preparar-me, me preparar para que eu possa o quê? Liderar com graça. Amém, gente? Então, diga assim comigo: o sofrimento é temporário. Eu quero que você veja também comigo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai dizer: porque para mim, Romanos 8, 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha que coisa impressionante. O que eu passo hoje, as aflições que eu passo hoje, as chateações que eu passo hoje, os desapontamentos que eu passo hoje, a tristeza que eu passo hoje, meu Deus, aquilo que eu passo hoje é incomparável. Quer dizer, muito menor, é muito ínfime do que a glória, do que o poder, do que a graça que um dia eu vou encontrar ao entrar no céu. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Então, isso pode trazer em mim o quê? Refrigério. Calma, Watson. Calma, Watson. O que você está passando é ficha pequena. O céu é muito maior do que isso. Isso em nome de Jesus. Então, olha só. A nossa maturidade não é medida pelo fato de nós evitarmos as dores, mas o quanto nós aprendemos nela. Amados, a gente pode até tentar evitar. A gente até consegue fazer algumas manobras, vamos dizer assim, fugir alguns atalhos, mas às vezes elas vêm e não tem para onde eu passar. Eu tenho que enfrentá-las. Então, elas trazem na gente um aprendizado muito grande. Sofrimento é a escola que forma perseverança e caráter. E por último, eu quero falar com você agora. Foque nas promessas e não nos problemas. Foque nas promessas e não nos problemas. Olha só, você tem que entender que o que nos norteia é a palavra de Deus. Deus tem promessa para você? Amém? Então, diante do problema, olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Caleb olhou para a promessa. Caleb entendeu que eles tinham saído do Egito em direção a uma terra. Então, eles iriam chegar na terra. Ele não olhou para os problemas. Olhe para as promessas de Deus. Isso é algo muito importante. Por outro lado, olhe para aquilo que você já tem, não para aquilo que falta.
Por outro lado, olhe pelo o copo com a metade da água, não a metade vazio. Tem muita gente que olha só para coisa ruim. Quando olha para uma situação, não consegue enxergar coisas boas. Amados, nós temos que ter a visão de Caleb, amém ou não? Caleb tinha um outro espírito, talvez nós temos que mudar o nosso espírito. Deus me deu um espírito de fé, de coragem, de ousadia, de intrepidez. A Bíblia diz que ele tinha um outro espírito, e esse espírito que ele tinha, esse espírito de fé, de ânimo, de coragem, o levou a adentrar a terra prometida. Para a gente finalizar, os nossos desafios ministeriais são provas de que a nossa fé está sendo testada, de que o nosso caráter está sendo moldado e de que a perseverança em Deus nos dará resultados positivos. Diga assim comigo: fé, perseverança e caráter. Outra coisa, quando eu enfrento problemas, eu tenho que entender algo muito, 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 muito importante, que aquele problema é uma oportunidade que eu tenho de crescer e de amadurecer. De crescer e de amadurecer. Falar sobre amadurecimento, o que faz um fruto, quando ainda está numa árvore, amadurecer não é a chuva. O que faz amadurecer é o sol. Então, o sol é uma tipificação dos problemas, dos desafios. Os desafios podem e devem me amadurecer. Diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque eu sou maduro. Diga assim: eu tenho caráter, eu tenho fé. Diga assim: eu vou perseverar, em nome de Jesus. Fique em pé agora, eu quero orar por você em nome de Jesus.